Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma e a partir do terceiro domingo as coisas modificam, mas o primeiro e o segundo domingos da Quaresma são bem característicos. O primeiro, independentemente do ano A, ano B ou ano C, é sempre o Evangelho da tentação de Nosso Senhor. E o segundo domingo, independentemente do ano A, ano B, ano C, é sempre o Evangelho da transfiguração de Nosso Senhor. Por quê? Por que a igreja sempre escolhe este Evangelho? Porque durante o tempo da Quaresma, nós experimentamos de uma maneira mais palpável, mais vívida, mais experimental, mais existencial, no nosso dia a dia, a penitência. Pois bem, durante então o tempo da Quaresma, nós nos unimos a Jesus Cristo penitente. Mas a nossa vida, e isso nós podemos observar em toda a Santa Missa, ela tem essas duas realidades. Ela tem um aspecto sacrificial, né? A Santa Missa é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é também quando Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado se dá a nós. Então são essas duas realidades, a cruz e a glória, o sacrifício e a ressurreição, a morte e a vida. E nós podemos observar essas duas realidades de uma maneira bem clara na liturgia de hoje. Na primeira leitura, nós vemos a cruz, a penitência, o sacrifício. No Evangelho, nós vemos a glória, a ressurreição, Jesus Cristo que se apresenta transfigurado. Apenas um parênteses, aqueles que precisam se confessar, nós temos confissões nos dois confessionários. Então, tanto a minha esquerda como a minha direita. Muito bem. Então, lancemos o olhar sobre a liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, nos apresenta o sacrifício de Isaac, o sacrifício de Abraão. O contexto aqui é o seguinte: Abraão, quando tinha 75 anos, Deus lhe apareceu. Abraão era pagão, Abraão não conhecia o Senhor, não conhecia o Deus único e verdadeiro. Então, Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. E diz a palavra que Abraão saiu de Ur, na Caldeia, e foi para onde Deus iria indicar. Ele não sabia nem para onde. Aqui nós vemos a generosidade de Abraão. Um Senhor. Deus diz: vai e eu te darei uma posteridade. E ele acreditou naquela promessa de Deus. Só para que vocês já comecem a entrar na homilia de hoje, nós iremos discorrer o tema da fé. Nesses dois textos, a realidade da fé. E ele acreditou e deixou tudo, deixou as suas raízes, deixou os seus amigos e foi para o desconhecido. De alguma maneira, meus santos, o nosso caminho de fé tem esse aspecto, sempre tem um aspecto que indica que nós não temos domínio total sobre tudo. Viver de fé é ter algumas certezas, sem dúvidas, mas é não ter a pretensão de ter as rédeas da vida em suas mãos. Pois bem, Abraão foi. Deus prometeu a ele posteridade. Abraão já estava com 99 anos, 24 anos depois, e Deus não tinha ainda cumprido a sua promessa. Vocês podem imaginar a tensão no coração desse homem, já velho, avançado em idade, e Deus não tinha cumprido ainda a sua promessa. Mas diz que Abraão ainda esperava essa realização. Deus, então, estou aqui resumindo a história, Deus dá a Abraão um filho. Ele já velho, sua esposa já avançada em idade, eles têm Isaque. E vocês podem imaginar o xodó
que era essa criança, o filho da velhice. Abraão já idoso, Sara idosa, e receberam de presente esta criança. Ela engravidou. Isaac, dizem os comentaristas bíblicos, tem aqui em torno dos seus 5 anos, quando Deus se apresenta a Abraão e diz: me dá o teu filho, sacrifica-me o teu filho. Aqui, meus santos, nós temos que levar em consideração que Abraão, ele veio de uma cultura pagã, e na cultura pagã existia este costume de sacrificar pessoas, de modo que quando Abraão ouviu este pedido de Deus, ele não se apresentou a ele de uma maneira tão despropositada, isto é, tinha alguma coerência na cabeça de Abraão. Se você percebe hoje um pedido desse no seu coração, você já sabe que é uma tentação, que Deus não vai pedir que você sacrifique, mate o seu filho. Mas no contexto de Abraão, isso não era claro assim, de modo que era possível que Deus estivesse pedindo mesmo que ele lhe sacrificasse o seu filho. E diz a palavra que Abraão não negou. Vocês podem aqui imaginar, este menino era a riqueza daquele pai, era a alegria daquele pai, era a realidade mais importante. E Deus diz a ele: me dá Isaac. Aqui, meus irmãos, a admirável generosidade de Abraão deve despertar em nós uma leitura da sua própria vida. Você tem sido generoso com Deus? Nós estamos no 2º domingo da Quaresma. Como tem sido o seu relacionamento com Deus nessa Quaresma? Você tem se doado generosamente a nosso Senhor? Você tem feito as suas penitências com alegria, sem reclamar, sabendo que a você está sendo pedido muito menos do que a outros um dia foi pedido, do que a Abraão foi pedido? A Abraão lhe foi pedido que sacrificasse o seu próprio filho. A você, alguma penitência pequena que não compromete a sua vida. Vocês compreendem que Deus estava pedindo quase que o chão de Abraão. Abraão entregar o seu filho lhe era mais doloroso do que sair de Ur na Caldeia há mais de 25 anos. Ele era mais jovem e deixar uma cidade é infinitamente menos doloroso do que perder o próprio filho. Então vocês podem imaginar que o que Deus pediu a Abraão era algo extremamente exigente, doloroso. E diz que Abraão não negou o próprio filho. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que Abraão acreditava que Deus poderia lhe dar o filho depois da morte. Que Deus poderia até, se Deus quisesse, ressuscitar o seu próprio filho. E não negou. E diz o livro do Gênesis que Abraão vai subindo o Monte Moriá, e aquele menino, aquela coisinha de nada, aquele menino ali com seus 5, 6 anos, aquele toquinho de gente, com aquela vozinha que já lhe encheu o coração tantas vezes de alegria, diz: papai, nós temos aqui a lenha e nós temos a faca, cadê o cabrito? Ingênuo, o menino nem imaginava que ele era o cabrito, que ele era a oferenda. E Abraão, com o coração apertado, diz: Deus proverá, Deus providenciará. Diz que Abraão, aquele velho, chegou ao monte, versículo 2, ele fez o altar, juntou as pedras para fazer um altar, pegou o feixe de madeira amarrado, colocou sobre o altar, amarrou seu filho sobre a madeira, que como é que era o sacrifício? Ele iria primeiramente sangrar o filho, quando o menino morresse, ele iria queimar
o filho, para que subisse como oferenda. Na mentalidade, não pense você agora com a mentalidade de hoje, você tem que se transportar na mentalidade de outrora, de então. Naquele tempo, isso existia uma concepção que justificava, era a maior oferenda que se poderia fazer. Vocês lembram daquele personagem bíblico, do qual eu não me lembro o nome, que prometeu que se ele vencesse a guerra, ele ofereceria a Deus a primeira pessoa que lhe viesse ao encontro. E quem lhe vem ao encontro é a sua filha. Quando ele chega da guerra, a filha vem correndo abraçar-lhe, papai, papai, e o coração dele se contorce de tristeza, porque ele tinha prometido a Deus que ele daria a Deus a primeira pessoa que lhe viesse ao encontro, e foi a sua filha. E ele ofereceu. Então existia essa mentalidade de dar a Deus o melhor, sacrificar a Deus o melhor. E isso, meus santos, deve nos inspirar tanto no nosso relacionamento com Deus. Temos dado a Deus o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor do nosso trabalho, o melhor de nós, ou temos oferecido a Deus o resto do nosso tempo, o resto da nossa boa vontade, o resto do nosso coração? Pois bem, então Abraão estava ali. Nós não conseguimos imaginar o que era Abraão ver o seu filho amarradinho em cima do altar, em cima da lenha, e ele pronto a sacrificar o seu filho. Nós não conseguimos imaginar. Só um pai pode imaginar isso, colocando o seu filhinho ali, amarrado. E Abraão, para nossa admiração, foi capaz de fazer isso. Pegou a faca, quando estava prestes a sacrificar, Deus disse: não precisa, Abraão. Versículo 12: não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora eu sei que tu temes a Deus, pois não me recusaste o teu filho único. Que bela, que fé generosa, que fé invejável, que fé que deve despertar em nós uma súplica: meu Deus, eu não tenho uma fé assim, me dá uma fé semelhante, Senhor. Me dá uma fé que eu aprenda a me doar e a me entregar, a me oferecer generosamente a Ti. Daqui a pouco, no final da homilia, eu vou ler para vocês uma oração de um Papa, São Leão Magno, século V, em que ele diz isso, já também velho. Ele pede: meu Deus, aumentai a minha fé, para que eu tenha fé para sofrer por Ti e observar os Teus mandamentos. É fé. Para quem olha de fora, não vê significado, mas para quem olha de fora, acha que é um exagero e uma loucura. Mas quando você percebe quem é Deus, você toma consciência de que Ele merece todo o seu amor, e que todo o sacrifício da sua parte estará sempre infinitamente aquém do que Deus merece. Exatamente isso que São Paulo diz na segunda leitura de hoje. São Paulo diz: veja como o amor de Deus é grande. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. São Paulo aqui está fazendo referência a Abraão. Isto é, a Abraão o seu filho foi poupado. Deus não se poupou a si mesmo. Os cristãos antigos, os primeiros cristãos, quando eles olhavam um crucifixo, eles não tinham a mesma reação que nós. Nós, modernos, não está errada essa nossa atitude, mas ela é limitada, ela é parte apenas. Nós olhamos para um crucifixo e vemos o amor de Jesus. Está certo, o quanto Ele me amou. Ele foi cuspido, Ele foi flagelado, Ele foi crucificado e Ele me amou. Está certo.
mas é só parte da verdade. Que os cristãos, quando olhavam para um crucifixo, diziam: como Deus, como o Pai nos amou, que nos entregou o seu Filho. João, capítulo 3, versículo 16. Deus, o Pai, amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. Isto é, o Pai nos amou, e nós podemos ter uma ideia do amor do Pai olhando para a figura de Abraão. Se Abraão, aquele velho, mas que tinha pecado, amava o seu filho daquela maneira, imagine Deus, o quanto amava o seu filho. E o seu filho é Deus também. E ele esteve disposto a entregar, ele entregou o seu filho por nós, que o matamos. Enquanto Abraão oferecia o seu filho Isaque a Deus, que é bom, Deus oferecia o seu filho Jesus por nós, que somos maus. Vocês entendem aqui que o sacrifício de Deus é infinitamente maior. Abraão oferecia o seu filho Isaque a Deus, que é bom, de quem ele tudo recebeu. Deus ofereceu o seu filho a nós, que somos maus, que não lhe demos nada, e que muito pelo contrário, tratamos mal o seu filho e lhe somos ingratos. Como Deus amou o mundo, ele merece ser amado. Como Deus me amou, porque se só eu, pecador, no mundo existisse, por mim, o Pai daria o seu filho. Porque é fácil você pensar: mas ele morreu por todo mundo. Ele morreu por todo mundo e por cada um pessoalmente. Porque se só eu existisse, só por mim ele morreria. Vê a grandeza do amor de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele ponha no nosso coração esta fé generosa. Essa fé generosa que fez Abraão se entregar totalmente. Essa fé generosa que impulsionou o coração dos santos. Os santos se entregaram generosamente, porque por amor a Deus e porque acreditaram naquilo que Deus lhes tinha prometido. Na oração coleta de hoje, naquela oração que o padre diz: oremos, agora no tempo da quaresma, logo depois do ato penitencial, a igreja, nossa mãe, pede por nós. Olha que oração bonita. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra. Alimentai nosso espírito com a vossa palavra. Primeiramente, meu Deus, a igreja está dizendo: meu Deus, alimenta os meus filhos com a tua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a igreja está pedindo que nós sejamos fortalecidos por esta palavra, que nós creiamos nesta palavra, que nós fundamentemos nossa vida nesta palavra, que não fundamentemos a nossa vida nos nossos afetos, que não fundamentemos a nossa vida nos nossos sentimentos, que não fundamentemos a nossa vida em coisas humanas, mas na palavra de Deus. Para isso, precisamos ser robustecidos por esta palavra, para que creiamos nela. Porque crendo na palavra de Deus, nós esperaremos o que Ele nos promete. E é o que continua: alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Para que a nossa fé, purificada, fortalecida, alimentada, ela se alegre com a promessa de Deus. Isto é, Abraão entregou seu filho, diz o autor da carta aos Hebreus, porque acreditava que Deus, se quisesse, poderia lhe dar o filho novamente após a morte. Nós acreditamos em Deus, tomamos a nossa cruz, porque nós sabemos que uma vida nova
infinitamente melhor do que essa nos está reservada. E é por isso que nós nos alegramos. Mas nós precisamos ter fé nesta vida vindoura. Nós precisamos ter fé para que já desde agora nós nos alegremos com esta felicidade que vem. Eu dava um exemplo hoje de manhã em uma comunidade. Eu chamei um coroinha, né? E perguntei a ele, eu mesmo respondi. Disse a ele assim: pense em algo que você gostaria de ganhar de presente. Então essa garotada agora tudo quer um celular, né? Um celular top. Então eu disse: pense, se eu dissesse aqui, aí eu disse a ele: é brincadeira. Se eu dissesse a você que eu segunda-feira, amanhã, eu daria a você um celular, um iPhone X. Estou fazendo propaganda para iPhone coisíssima nenhuma. Ele já iria ficar feliz. Ele iria sorrir à toa. E quando eu perguntasse a ele: por que você está feliz? Ah, porque amanhã eu vou ganhar um iPhone. E de alguma maneira ele já estava tomando posse daquilo que ele estava esperando. É o que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz. Ele diz que a fé é uma maneira de se possuir, é uma maneira de ver o que se espera, é uma maneira, esqueci agora, é uma maneira de ver o invisível, de possuir o que ainda se espera. Então, se você tem fé em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, você já vive neste mundo o seu céu. Vai ter dificuldade, mas a felicidade que me espera, nossa, me enche de esperança. Eu terei cruzes, mas nossa, a felicidade que Deus tem para mim é infinitamente maior do que toda a tristeza que eu possa experimentar nesta vida. Não é isso que São Paulo diz quando fala que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Mas isso é uma realidade de fé, que você deve pedir a Deus que conceda ao seu coração, de modo que você carregue a sua cruz, sem desanimar, porque você sabe que tem um sentido. E foi exatamente por causa disso, que o Senhor se mostra glorificado aos apóstolos. São Leão Magno, o Papa, sobre o qual eu me referi no início da homilia, ele pergunta por que Jesus se apresentou transfigurado aos discípulos. E ele responde: para lhes robustecer a fé e incentivar a carregar a cruz. Para que eles tivessem uma fé forte e continuassem sem desânimo a carregar a sua cruz, porque eles sabiam que por meio da cruz eu chegarei à glória. Da mesma maneira como Jesus se apresenta glorificado, porque há uns capítulos antes, se você ler, nós estamos aqui no capítulo 9, no capítulo 9 de São Marcos. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver que Jesus, há uns versículos antes, ele está conversando com os apóstolos e diz: olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser maltratado e vai ser crucificado. E aí Pedro, o sanguíneo Pedro, quando ouve isso, diz: Senhor, que isso não te aconteça. Ele se escandaliza com o sofrimento de Jesus e também se escandalizaria com a cruz na sua vida, quando ele lá no pretório, e uma mulher diz: ah, você é seguidor do Galileu. E ele sai negando: não, eu nem o conheço. Isto é, na primeira dificuldade ele também balançou. Diz então São Leão Magno: Jesus se mostrou glorioso para dizer: não se escandalize com a cruz, porque ela leva você à glória. Não se escandalize com o sofrimento, porque ela levará você ao céu. Não se escandalize, isto é, não abandone a sua fé por causa das renúncias, porque essas renúncias, elas levarão você à posse definitiva da felicidade sem fim, e elas são necessárias. Assim como era necessário que o Filho do Homem morresse para que entrasse na glória, é necessário que nós passemos por dificuldades, tribulações, pelo caminho estreito para que entremos no céu. Mas saiba, isso não é
amor ao sofrimento, é apenas passagem. A última palavra é o céu. Então você precisa pedir: meu Deus, me faz desejar o céu. Não é isso que a igreja pediu para nós? Peça agora a você, no silêncio do seu coração. Peça agora a você, quando comungar. Peça a você, depois da comunhão, no momento de ação de graças: meu Deus, me ensina a desejar o céu. Me dá fé. O que é a fé? A fé é a compreensão espiritual das realidades espirituais. Porque você pode ter uma compreensão humana das realidades espirituais. Ah, sim, depois que a gente morre, tem o juízo, e depois uns vão para o céu e outros para o inferno. Ah, tá. Ah, sim, quer dizer que lá na missa, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, eles se transformam no corpo de Deus, né? No corpo, sangue, alma e divindade, né? Tá bom, tá certo. Quer dizer, você tem uma compreensão intelectual daquela realidade espiritual, mas você não tem fé. Isto é, aquilo não incendeia o seu coração de modo que você diga: meu Deus, então se a Eucaristia é Deus mesmo, é mais importante comungar do que até comer. É mais importante o pão do altar do que o pão do mundo. Por quê? Porque o pão do mundo alimenta o corpo, mas o pão de Deus me dá a salvação. Quem comer o meu corpo terá a vida eterna, disse Jesus. Então quando você tem fé, aí você se sacrifica para você não perder o pão do céu, o corpo de Cristo. Quando você tem fé e diz: quer dizer então que no final desta vida eu posso me perder ou eu posso me salvar. Eu quero me salvar. Eu quero a felicidade sem fim. Eu quero ter um lugar na casa do Pai. Então eu preciso me confessar para romper os meus pecados. Eu vou me confessar. Mas a fila está grande. Oxe, mas eu espero. Se o padre esperar, eu também espero. Eu vou me confessar. Quer dizer então, para eu ir para o céu, eu tenho que romper este pecado? Pois eu vou pedir a Deus que Ele me dê força, que Ele me dê fé, para que eu rompa com esse pecado, porque eu não quero perder o céu. Jesus disse que era melhor entrar no céu sem um olho, do que ir com os dois para o inferno. Então, se a renúncia vai ser tão dolorosa, como quem arranca o próprio olho, que pena, eu vou ter que renunciar. Mas eu não vou perder a Deus. Foi isso que Abraão pensou: eu não vou perder Deus, eu vou até entregar a Ele o meu filho. Vocês entendem aqui, meus santos, o que é viver de fé? E vocês entendem agora que nós não temos essa fé? Que a nossa fé ainda é pequenininha, xoxinha, minguada, nanica, atrofiada, que nós precisamos pedir: meu Deus, me faz crescer na fé, me faz um homem de fé, que eu creia de verdade na Tua palavra, que eu creia de verdade naquilo que a Tua palavra me ensina, naquilo que a Tua igreja, iluminada pela Tua palavra, me ensina, naquilo que a Tua igreja sempre me ensinou, que eu esteja disposto, Senhor, até mesmo a perder as coisas mais importantes para mim, mas que eu não te perca. Foi isso que Abraão fez. Ele perdeu o que lhe era mais importante, mas ele não estava disposto a perder Deus. O que você está disposto a perder por causa de Deus? Olhe para a sua vida. Tenho certeza que se você olhar, você vai ver que tem havido luta no seu coração, que tem acontecido muita luta na sua alma, porque por um lado, enquanto você quer Deus, por outro lado, você não quer renunciar a algumas coisas. E essa luta de morte e vida, luta das vontades do homem velho e da vontade do homem novo, que é Cristo, que habita em você. E quando você, por falta de fé, por fraqueza de fé, vira as costas para Deus, você abraça a morte. Peça ao nosso Senhor: meu Deus, eu quero crescer na fé, eu quero ter uma fé mais firme, eu quero durante esta quaresma abraçar as penitências que forem necessárias para que seja um caminho de crescimento na fé. É isto o que
o nosso Papa Leão Magno, no século V, rezava. Imagine, um homem já velho, avançado em idade, pedindo a Deus para crescer na fé. Meus santos, se nós formos sinceros, em qualquer estágio da nossa vida, nós deveremos pedir: meu Deus, aumenta a minha fé. Todos nós aqui precisamos pedir. Uns terão caminhado um pouquinho mais, outros menos, mas todos precisamos crescer na fé. E São Leão Magno, um papa, você poderia dizer: ah, mas é um papa, era um grande papa, Magno. Magno é um título que poucos papas receberam. Magno quer dizer grande. O nome dele era só Leão, Papa Leão. Mas como ele foi grande, a igreja lhe deu o título de Magno, São Leão o Grande. Pois bem, este Leão o Grande rezou: meu Deus, meu Senhor, aumenta a minha fé, segundo o ensinamento do vosso Evangelho, e fazei que eu não tenha medo da cruz, pela qual foi remido o mundo. Que eu não tenha medo dos sacrifícios. São Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala, Filipenses capítulo 3, versículo 18: já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando. São Paulo aqui também já era velho. Pode imaginar que São Paulo, barbudo, preso, acorrentado, chorando. Se ele escreve, ele não está mentindo. Está ali, aquele pai velho chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. E o Deus deles é o estômago. Estômago aqui significa aquilo que é prazeroso. Então o Deus deles é o prazer. A glória deles está no que é vergonhoso. E eles só pensam nas coisas terrenas. Isso é um inimigo da cruz. Inimigo da cruz não é quem cospe na cruz. Inimigo da cruz não é quem joga pedra na cruz. Inimigo da cruz é quem tem o Deus pelo o seu estômago, os seus prazeres são o seu Deus. Tem alegria apenas no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas, em ganhar dinheiro, em ter saúde, em ser bonita, em ter uma casa boa, em ter amigos legais. Não falei nada de errado, né? Emprego, saúde, beleza, vida longa, nada disso é mal, mas tudo isso é terreno, e quem só pensa em coisas terrenas é inimigo da cruz. E quem é inimigo da cruz, quem só pensa em coisas terrenas, nunca estará disposto a carregar a sua cruz. E é isso que o Papa Velho, Leão Magno, está pedindo a Deus: meu Deus, eu te peço, aumenta a minha fé, para que eu não tenha medo da cruz, para que eu não seja inimigo da cruz, porque para todos nós, esta é uma tentação. E ele continua: que eu não tenha medo de sofrer pela justiça, nem desconfie da retribuição eterna. Que eu não tenha medo de sofrer por Deus, nem duvide da retribuição eterna. Meus santos, todos nós somos constantemente tentados em esquecer a retribuição eterna, em pensar: será mesmo que é verdade? Será mesmo que existe um céu? Santa Teresinha gostava de repetir: existe um céu, existe um céu, existe um céu. De você não esquecer que existe um céu. Então, se existe um céu, vale a pena sofrer. Se existe um céu, vale a pena se renunciar. Se existe um céu, vale a pena escolher o caminho estreito, apertado, difícil, porque existe um céu. Então, meu Deus, que eu não desconfie, que eu não me esqueça, que eu não perca a esperança na retribuição prometida. Esse Papa Velho está pedindo
nós hoje, no segundo domingo da quaresma, precisamos pedir que eu não tenha medo de sofrer por Deus e que eu não desconfie, que eu não perca a esperança, que eu não duvide da retribuição eterna. Quer se trate de cumprirmos os mandamentos de Deus ou suportarmos as adversidades, que tenhamos a força para ouvir a Deus e colocar em prática a sua palavra. Que a Virgem Maria, meus santos, interceda por nós, para que neste segundo domingo da quaresma, nós possamos dar mais um passo na nossa fé. Nós peçamos a Deus que faça a nossa fé crescer cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.